Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 1, vai falar sobre o nascimento de Sansão. Juízes 13, a partir do versículo 1. Eu vou ler para não tomar muito tempo. E os filisteus de Israel tornaram a fazer, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhes: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que beba vinhos ou bebida forte, e nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Nazireu significa separado, santificado ao Senhor desde o ventre. Aqui vai falar sobre o nascimento de Sansão. Como já falei anteriormente, o povo do Senhor sempre se desviava dos caminhos do Senhor. E o Senhor os entregava na mão dos seus inimigos para que eles pudessem se arrepender e voltassem para o Senhor. Mas como eu também já falei, o Senhor ele sempre enviava um homem para pelejar pelo seu povo devido à sua misericórdia ser com Israel. Como ele enviou, na época que o povo foi escravo, ele enviou Moisés. Depois ele enviou Josué. Depois ele enviou Eli. Depois ele enviou Samuel. Depois ele enviou Gedeão. E assim sucessivamente. E como a palavra aqui vai dizer, o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Ou seja, 40 anos, filhos de Israel serviram aos filisteus e foram derrotados, massacrados por eles. Porque eles pecaram contra o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele levantou um juiz em Israel para poder livrar o seu povo das mãos dos filisteus. E esse juiz, ele foi Sansão. O anjo do Senhor vai até os pais de Sansão e diz que a mãe dele conceberia, mesmo ela sendo estéril, e daria à luz um menino que deveria ser purificado, consagrado desde o ventre. Ela não poderia tocar em nada imundo e nem comer nada imundo, porque o menino era santo. Sansão ele veio para ser um guerreiro. Sansão ele veio para ser um herói do povo de Israel. E o Senhor mostra isso a ele quando ele luta contra 1000 filisteus com uma queixada de jumento e ele vence. O Senhor começa a mostrar para Sansão para que ele veio. Mas eis que Sansão faz o que quase todos aqueles que começaram a caminhada boa, terminaram mal. Sansão ele começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Porque a promessa sobre a vida do povo de Deus, mas a promessa ela está baseada na obediência. E Sansão ele tinha uma missão a cumprir. Para ele ser vitorioso, para ele vencer os filisteus, ele tinha que se guardar daquilo que era impuro. Ele não poderia se envolver jamais com os filisteus. Sansão não foi enviado por Deus para ser amigo dos filisteus. Ele foi enviado para massacrar os filisteus. E o que ele faz? Ele se torna amigo de filisteu. A Bíblia diz que ele não poderia comer nem tocar nada impuro. Ele mata o leão. Depois ele volta, toca no leão e come o mel que estava dentro do leão, desobedecendo a ordem do Senhor de não tocar em nada impuro e nem comer nada impuro. E tudo que era morto é considerado impuro. E como se já não bastasse isso, além de se aliar aos filisteus, ele ainda toma por mulher uma filisteia, inimiga do seu povo. E o que aconteceu com Sansão? Aí começa o fracasso de Sansão. O homem que a Bíblia fala que lutou contra 1000 filisteus com uma queixada de jumento e vence, porque o Senhor estava com ele. Agora era um homem derrotado pelos filisteus. Pegaram ele, cortaram seus cabelos, furaram seus olhos e levaram
levaram ele para o templo do deus Dagom, templo do deus da mentira, o deus filisteu. E lá ridicularizaram ele. E você vê a diferença daquele que está com o Senhor, daquele que o Espírito Santo está sobre ele, para a diferença de quando o Espírito Santo o abandona. Sansão estava no templo do deus Dagom, envergonhado, quando ele de repente começa a lembrar que ele não veio para ser uma vergonha para o povo de Israel. Ele começa a se lembrar que ele veio para ser um guerreiro, para ser um herói, para vencer os seus inimigos e não para perecer nas mãos dele. E é tanto que ele diz ao Senhor: dai-me só mais uma chance, dai-me só mais uma oportunidade e eu derroto todos os filisteus. E eis que o Senhor dá ouvido à voz de Sansão e entrega os filisteus nas mãos dele. Mas todos sabem que Sansão ele pagou um alto preço para derrotar os filisteus no templo de Dagom. E qual foi o preço que ele pagou? A própria vida. Porque ele derrubou o templo, matando todos os filisteus e morreu junto. Mas em nenhum momento a Bíblia vai dizer que para Sansão derrotar os filisteus e cumprir a sua missão, ele teria que morrer. Ele morreu porque ele foi desobediente. Ele morreu porque tudo aquilo que o Senhor disse para ele não fazer, ele fez. E por isso, ele pereceu. Como vocês podem ver, eis a diferença daquele que obedece ao Senhor, como Samuel, que a Bíblia fala que andou em todos os caminhos do Senhor, sem se desviar dele nem para a direita nem para a esquerda. Aleluia, daquele que se desvia dos caminhos do Senhor, como Sansão, que para cumprir a sua missão e não ser uma vergonha para Israel, teve que entregar sua própria vida para derrotar os seus inimigos. Derrotou, mas morreu junto. Não era para ter sido assim, foi por causa da desobediência. Por causa disso, tem muita gente que diz: eu não tenho vitória, eu sou crente. Existe dois tipos de crente. Existe o crente que passa pela prova e existe o crente que só vive na prova. O crente que passa pela prova e vence é aquele que obedece ao Senhor, é aquele que o Espírito Santo está sobre ele. E o crente que vive na prova é o crente que não ora, não lê Bíblia, não faz a vontade do Senhor, só faz a vontade dele. É, meu Deus, poderoso, aleluia. E aí como é que quer vitória? Aí ele chega pra você: nossa, há um brilho em ti, tudo que tu pede Deus te dá. Você sabe o que é pôr o joelho 3 horas da manhã no chão e orar? Sabe o que é estar com a cara no pó? Sabe o que é meditar na Bíblia de dia e de noite? Sei não. Sabe o que é jejuar? Sei não. Então como é que quer vitória? Se não busca o Senhor, se faz do seu jeito. Sansão foi um fracasso, teve que entregar a sua vida porque fez do jeito dele. O Senhor disse: faz do meu jeito, que tu vai vencer os filisteus, como Josué. Josué, o Senhor disse: faz assim como eu te mando, e assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E eu te garanto a vitória. Se tu fazer conforme a minha palavra, eu te garanto a vitória. Josué, ele foi vitorioso em todas as suas batalhas, porque ele obedeceu à voz do Senhor. A Bíblia não fala que Josué pereceu nas mãos dos seus inimigos. Josué morreu com mais de 90 anos de idade, de velhice. Ele não pereceu nas mãos dos seus inimigos. Por quê? Porque ele foi fiel ao Senhor. Ele obedeceu a sua palavra. Ele fez conforme a ordem do Senhor. Se a gente for fazer conforme a nossa vontade, nós só vamos quebrar a cara. Nós não vamos conquistar a vitória nunca. Sempre seremos uma vergonha. Aleluia. Até o mundo será mais próspero do que o crente que quer fazer a sua vontade. Mas o crente que faz a vontade do Senhor, ele é próspero. Nele há uma luz. Tudo que ele faz, o Senhor abençoa. Eis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Aleluia. E eu agradeço pela oportunidade.